Bem, é com muita alegria que nós ultrapassamos, vamos dizer assim, essa linha do Sudeste, né? O Apivida vem num movimento forte há alguns anos de consolidação da sua atuação no Norte e Nordeste. Hoje nós temos 23% de market share de toda a região Norte e Nordestina, onde a gente atua prioritariamente nos estados Manaus, Amazonas, Pará, no Norte e todo o Nordeste. São 23%. Com esse contrato, a gente teve a oportunidade de constituir e implantar uma rede de atendimento nacional. E tivemos algumas outras notícias muito interessantes. A gente fechou o plano Walmart todo o Nordeste agora, no dia 1º de outubro. O Walmart, né? Que é o dono do Bom Preço. Dono do Bom Preço na região. A gente já atendia, só a nível de setor, a nossa querida Superrede regional. A gente também atende toda a bandeira Pão de Açúcar, Atacadão, e agora também iniciamos no dia 15 de novembro o Carrefour. Então, a gente fechou todo o segmento e esses são contratos que têm um contingente muito grande de colaboradores. Um Carrefour desse são 10 mil na região. O Walmart, que é o maior hoje na nossa região, por conta do Bom Preço, foram 60 mil pessoas. Mas, nós somos hoje 50 milhões de brasileiros no mercado privado. Somos 200 milhões de brasileiros. Estou arredondando os números. Então, no Norte e Nordeste, só engatando aqui no tema, a oportunidade de usuários da saúde privada ainda é muito pequena. Você tem 15% da população, de 12% a 15% da população atendida pela saúde privada. Só 12 a 15, no 12 a 15. A Grande São Paulo é 40%. Em 2004, a nossa operadora tinha 200 mil associados, 200 mil clientes. Naquela época, a gente começou alguns movimentos, que é o que a gente considera hoje de nosso tripé. Nós começamos com um processo forte de estruturação de rede própria. Nós tínhamos 3 hospitais próprios na época, hoje são 19. Nós tínhamos 6 centros médicos, hoje são 81. E nenhum serviço de urgência próprio, hoje são 15. Então, o primeiro grande pilar de investimento nosso foi estrutura. O segundo grande pilar foi tecnologia. Saúde é muito cara. A gente fala que saúde, é uma expressão que a gente comenta no mercado, saúde não tem preço, mas tem custo. Tem custo. E terceiro é aquela famosa escala, que é o que todo segmento hoje da economia precisa de escala. E nós também. Então, quando a gente precisou desenvolver e ampliar esses 3 grandes pilares da nossa empresa, a gente tinha um que não dependia só da gente, que era a escala. Como ter escala? E eu até comentei numa entrevista que eu tive o prazer de receber o Jornal Povo na nossa empresa e mostrar um grande centro de monitoramento assistencial que nós desenvolvemos, que é o melhor do Brasil. O que é isso? A gente tem um famoso Big Brother lá, que a gente não monitora custo. Fica aqui em Fortaleza, né? Aqui em Fortaleza, que é a central, né? Nós não monitoramos custo, mas nós monitoramos real time tudo que acontece na empresa. De marcação de consulta, de marcação de exames, de entregas de exames, de tempo de atendimento de emergência. E como a gente tem essa grande rede própria, interligada, tudo com biometria e online, a gente consegue monitorar todos os tempos de atendimento que a nossa empresa exerce. Eu acredito que é muito difícil uma operadora hoje, com um grau de exigência regulatório, com o nível de exigência que o governo federal, através da Agência Nacional de Saúde, que eu repito, exigências benéficas para o consumidor ele é mais bem atendido, a agência nos exige mais mecanismo de mensuração daquilo que a gente tem que entregar, mas, como eu falei, saúde tem um custo, né? Então, a cada vez que o governo determina novos procedimentos, o usuário passa a ser mais bem atendido. Mas você precisa absorver esses custos. E só existe uma forma de você absorver esses custos, seja com eficiência, e aí você passa por um grande investimento em tecnologia que não é barato, e seja por investimentos em estrutura, em capacitação de pessoal, em atração de novos profissionais, em retenção de talentos, que é uma dificuldade hoje de todos os setores da economia, e isso tem um custo. E ganhar escala. Então você precisa ter escala para absorver esses custos. Cada vez que a ANS determina um novo procedimento, o nosso custo assistencial aumenta. Então você precisa aumentar a escala da empresa, a quantidade de clientes, a sua faturamento e concomitantemente, reduzir o seu custo administrativo para trocar despesa administrativa por despesa assistencial.
Então você tem que ter uma empresa mais enxuta, mais ágil, com mais tecnologia, com mais informação, com mais treinamento. Eu acho que a regulação é benéfica para dar regra e dar parâmetros de funcionamento das operadoras. E eu acho que tudo aquilo que a ANS determinou foi maravilhoso do ponto de vista do consumidor final, que é o que nos interessa também. Cliente satisfeito, mais a empresa cresce, obviamente você consegue atingir tudo aquilo que a gente falou. Tenho particularmente algumas sugestões de coisas que a agência poderia ver, porque o Brasil é um país com dimensões continentais. Então você tem, queira ou não queira, uma diferença histórica da realidade dos estados do Nordeste, que eu comecei falando do nosso período 2004, e nessa entrevista de Jornal Povo, colocaram a seguinte frase: nós crescemos, nós surfamos no crescimento do Nordeste. Foi verdade. E você me perguntou se a gente tinha como mensurar novos clientes. Não, mas eu lhe garanto que todos são novos clientes. Olha, o que nós estamos fazendo na nossa empresa e aí seria mais um pilar que eu deveria ter citado, além de tecnologia, além de estrutura, além de escala, é você ter realmente um profissional médico, que é uma escassez em muitas regiões que a gente atua, e a gente vem desenvolvendo várias ferramentas para amenizar isso. É você ter mão de obra qualificada, né? Seja do ponto de vista médico ou em todas as especialidades, ou todas as categorias. Até hoje. Porque novas modalidades a ANS colocou para vocês como cada vez obrigação, mais, né? cada vez mais. Fisioterapia e fono e outras. Pronto. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tratando essa relação médico de uma forma diferente. Antigamente a gente tinha a expectativa de ter centenas, milhares de médicos trabalhando conosco. E a gente está mudando essa relação. Então a gente hoje não tem quantidade. A gente hoje está apostando em qualidade e numa relação profissional, não diria empregado e empregador, porque muitas vezes nem são assim, são parceiros realmente, de uma relação de ganho também. Então hoje a gente não trabalha para ter 100 médicos dando 1 hora de consulta por dia para a gente. Mas a gente gostaria de ter 10 médicos sendo full time com a gente, trabalhando o dia todo. A gente foi abordado por alguns veículos de São Paulo, do Sudeste, perguntando o que a gente achava. E o meu irmão até comentou, o Jorge, que é o presidente, comentou que, poxa, nós temos muito respeito por essa movimentação do Dr. Edson, né? A qual nós conhecemos, etc. Mas o mercado brasileiro é uma realidade. O mercado americano, 78% dos americanos já tem saúde privada. O mercado brasileiro é 25%. Então você tem um universo enorme, um mar de crescimento aí. Todo mundo sabe que os grandes países de economia já desenvolvida não conseguiram resolver o problema da saúde. O grande ponto é o seguinte: eu tenho a cobertura dada pelo governo. A nossa população envelhece. Tem novas tecnologias. O governo quer que a gente amplie. E para o cliente é bom. Queremos medicamento? Para o cliente é bom. Previdência privada, para o cliente é bom. Resta conversar com o cliente e perguntar: você consegue pagar por tudo isso? Esse é que é o grande dilema da saúde. E abertura de capital, Cândido? Abertura de capital é o seguinte: hoje, das grandes empresas do Brasil, como eu falei, nós somos uma das 5, e a única que fez sucessão, outra é Bradesco, outra Sul América, e a Mil agora United, e a Intermédica, que atua eminentemente no Sudeste, nós fizemos a nossa sucessão. Estamos com 23% de market share no Norte e Nordeste, que é um mercado que vai explodir ainda. Estamos pensando, estamos avaliando, estamos nos preparando, estamos com o KPMG, implantamos governança corporativa, estamos corrigindo a empresa e estamos nos preparando para isso. Resta ver se o mercado vai estar pronto. A gente vê aí, por exemplo, a nossa belíssima Pague Menos aí, que já está estruturada e se preparando para isso. E vamos estar acompanhando essa movimentação do mercado e preparados para isso. Você diria que isso é um cenário para 2013, 2014? Quando é que vocês estariam aí prontinhos para, se for o caso, fazer 2013 não. Não? 2013 não. Muito cima. Muito cima. Muito cima. Mas é óbvio, como eu falei, né? A empresa está se preparando para tal. Agora eu acho cedo demais. Vocês estão trabalhando um crescimento sobretudo orgânico ou vocês estão mirando ainda novos planos menores? De 2008 para cá, nessa ânsia de complementar nossa atuação no Norte e Nordeste e ter escala, nós fizemos 6 aquisições de operadoras,
sendo 4 em Pernambuco, 1 em Alagoas e 1 na Bahia, e fizemos uma operação de aquisição de uma operadora odontológica, que iniciou a Mais Odonto. Hoje, o processo de aquisição de novas operadoras é um pouco complicado, porque como o governo tem uma fiscalização muito grande, os indicadores assistenciais são muito rigorosos, quando você adquire uma operadora que geralmente está em problema de caixa ou um problema de assistencial, você traz para dentro da sua operadora esse problema. Então eu acho que adquirir novas operadoras, sim, está nos nossos planos. A empresa é muito nova, né? Quer crescer, quer ir para novos mercados, mas eu acho que muito mais em outros estados onde a gente não atua. Nos estados que a gente atua, eu acho que um pouco mais até porque não tem mais muito quem a gente adquirir hoje. Você está me dizendo o seguinte, para a possível insatisfação com a não variedade de opções, não poder abrir o livrinho e ter vários hospitais diferentes, vocês respondem isso com esse investimento que você apresenta? A gente definiu, ou o cliente vai optar por livre escolha, ou nós vamos ter que ter uma rede própria do que é de melhor. E essa foi a nossa decisão. Porque eu imagino que o custo inclusive para monitorar isso, quando a rede é credenciada, é imenso. Você não tem mecanismo. Para você monitorar, como os prazos que a ANS determina, de consultas, exames, etc. e tal, com prazos definidos para tudo que foi objeto de consulta popular, etc. e tal. Você não tem como monitorar. Então, a nossa opção, que nós estamos trazendo, como a gente falou aqui, o cliente, que geralmente é o primeiro plano dele, que surgiu com nesses últimos 8 anos desse crescimento do Norte-Nordeste, que ele está aprendendo a usar o plano com a gente, né? Ele está aprendendo, é o primeiro plano dele e ele está cheio de expectativa. Eu fui para um fórum de varejo da América Latina, onde a Luísa Helena, da Magazine Luiza, falou o seguinte, eles chamam esse cliente mais por menos. Luísa Helena Trajano, né? Luísa Helena Trajano. Cliente mais por menos. O que é esse cliente mais por menos? O cliente que da nossa geração, que foi educado querendo uma coisa e o pai dizia, não tem dinheiro, espera, ou então você não vai ter porque não tem dinheiro. Então o cliente que chegou agora, na zona de consumo, com a história de espera. Então ele não espera. Ele não está mais a fim de esperar. E o poder aquisitivo dele é limitado. Então nós temos que viabilizar um produto bom, viabilizar um produto de qualidade, garantindo os prazos. E muitas vezes a gente está até querendo entregar um prazo que a ANS nem está nos cobrando. Exemplo, a ANS não regula prazo de atendimento de emergência. Não tem regulação para isso? Não tem. E nós nos cobramos por isso. Como é que é esse prazo de atendimento de emergência? Está falando de tempo de espera? Exato. Um cliente procura um hospital hoje. Eu vou lhe dar alguns exemplos. Alguns hospitais de primeira linha do Rio de Janeiro, o cliente ou São Paulo, espera de 1 hora e meia para ser atendido. E isso não é regulado pelo governo. Na consulta pública isso não previu. Previu procedimentos eletivos. Que, poxa, nós escutamos o nosso cliente. Nós fizemos pesquisas de qualidade em todos os estados do Nordeste, Manaus e Belém. Então o cliente quer sim um atendimento de emergência rápido. Então nós definimos que até 25 minutos, quando o cliente chega nas nossas emergências, em até, eu não estou falando emergência, que a emergência é risco de vida, ele passa direto. Eu estou falando de urgência, a urgência, okay. Que é aquela dor súbita. Okay. Então nós colocamos em todas as nossas emergências, ou clínicas eletivas, que também é um diferencial nosso, terminais de autoatendimento. Então o cliente passa o cartãozinho, não precisa nem falar com o recepcionista. Identifica com o digital, no terminal, e o tempo já está contando. E aqui na Heráclito Graça, nessa sala de monitoramento assistencial, a gente já está mensurando. Então nós temos prazos para isso também.